pecador. Salmo 119, versículo de número 11. É uma das palavras que estaremos fazendo a leitura nessa noite. Glórias a Deus. Um estudo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero estar me alimentando nessa noite. Glórias a Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos precisando. Glórias a Deus. A palavra é dele. Estaremos fazendo a leitura no Salmo 119, versículo de número 11. E logo após estaremos também em Provérbios, capítulo de número 9. Glórias a Deus. Aonde a palavra vai dizer, versículo de número 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu vou repetir: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glórias a Deus. E agora estaremos abrindo em Provérbios, capítulo de número 9. É só folhear um pouquinho mais à frente a sua Bíblia que você já vai estar em Provérbios. Glórias a Deus. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 9. Aonde talvez a sua Bíblia vai estar um título diferente, a minha está O Caminho da Sabedoria. Glórias a Deus. Também em contraste também o caminho da louca, da insensata. Aleluias. Glórias a Deus. Eu estarei fazendo a leitura do Provérbios capítulo 9 inteiramente, só para nós estarmos entendendo. Hoje é um culto de ensino, nós estaremos estudando mais, lendo um pouco mais. Glórias a Deus. Aleluias. Provérbios capítulo 9, versículo de número 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu seus animais e misturou seu vinho, e já preparou sua mesa. Já ordenou suas criadas, está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso ou de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende, glórias a Deus, o escarnecedor, toma afronta para si. O que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Glórias a Deus. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. Versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glórias a Deus. E o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu os suportarás. Glórias a Deus. O caminho do tolo é um título que tem acima do versículo de número 13. O caminho do tolo. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, e que passam reto pelas suas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomadas escondidas ou roubado é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glórias a Jesus Cristo. Aleluia. O caminho da sabedoria. Glórias a Deus. Mas também aqui nesse provérbio nós estaremos falando de 2 caminhos, 2 banquetes, 2 casas. Uma fará oposição à outra. Glórias a Deus. O caminho da sabedoria e o caminho do tolo, da loucura, depende da tradução da sua Bíblia. O banquete oferecido pela sabedoria e o banquete oferecido pela loucura. Glórias a Deus. O banquete oferecido pela sabedoria resulta em vida. É algo bom para nossas vidas. Mas tem também a oposição, que também oferecerá um banquete aqui no Provérbios capítulo 9. O banquete do tolo ou da loucura, ou que também é retratado por uma mulher alvoroçadora e inquieta, e que o resultado desse banquete será a morte. Glórias a Deus.
Então, aleluia, estaremos aqui estudando esses dois banquetes oferecidos. A sabedoria, no versículo de número 1. A sabedoria aqui que nós estaremos estudando não é uma sabedoria humana, mas é a sabedoria de Deus. Glórias a Deus. E aqui o Senhor vai dizer: a sabedoria edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria fez o quê? Ela edificou a sua casa. Ela estava ali trabalhando. Ela firmou sobre 7 colunas. O 7, ele tem um significado especial na palavra de Deus. Está relacionado à perfeição. Então a casa da sabedoria, ela estava bem firmada. Não era qualquer vento que vai derrubar a casa dela, não. Sobre 7 colunas. E quais são essas 7 colunas? Glórias a Deus. Ela está bem alicerçada, pois se baseia na verdade eterna. As 7 colunas são 7 conceitos que formam a sabedoria, que são a instrução, o conselho e o ensino, que é para espalhar a sabedoria, o entendimento, a inteligência e o conhecimento, que é para receber a sabedoria, e a prudência, que é para aplicar a sabedoria. Glórias a Deus. Então são esses os 7 alicerces da sabedoria. Então nós vemos aqui a partir do versículo de número 2, o que a sabedoria estará fazendo depois que edificou a sua casa. Ela vai fazer um banquete. Ela vai estar trabalhando para preparar um banquete com as suas próprias mãos. Ela estava ocupada. Então ela vai dizer que ela bateu os animais, ali misturou o seu vinho, sem álcool, preparou a sua mesa com todo ali trabalho, com toda dedicação. Ela estava ali preparando o seu banquete. Primeiro ela preparou a sua casa, edificou a sua casa, alicerçou a sua casa. E depois começou a preparar um banquete com toda atenção, com toda dedicação. E depois que terminou o banquete, glórias a Deus, a sabedoria fez o quê? Ela ordenou às suas criadas, os seus empregados, que fossem pelos caminhos, desde as alturas da cidade, convidando. E quem a sabedoria estaria convidando para participar desse banquete, de se alimentar? As pessoas simples, glórias a Deus. A palavra vai dizer no versículo de número 4: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz, aos faltos de entendimento, aos faltos de sabedoria. Ela estava fazendo um convite para participar desse banquete. As pessoas que estavam vindo pelo caminho, as empregadas iam de encontro e faziam esse convite pessoalmente para participar desse banquete. As pessoas simples, as pessoas que estavam de forma, talvez, precisando de sabedoria, precisando se alimentar, glórias a Deus. Pessoas que estavam ali, talvez, perdidas, andando sem rumo. Então a sabedoria faz convite para o homem e para a mulher, glórias a Deus. Vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que tem misturado. O que a sabedoria vai dizer? Deixai os insensatos e vivei, e andei pelo caminho do entendimento. Glórias a Deus. As pessoas estavam andando com pessoas do mundo, consideradas insensatas, que não servem a Deus. Então a sabedoria diz: afaste-se delas, deixe elas, glórias a Deus, porque se andar, glórias a Deus, estará praticando as mesmas coisas. Então a sabedoria diz: se afasta e venha, glórias a Deus, aleluias, venha e andai pelo caminho do entendimento. É esse convite que a sabedoria faz, glórias a Deus. Estaremos aqui pulando o versículo número 7, vamos para o número 13, versículo de número 13. Agora nós estaremos vendo que também alguém preparou um banquete também. Ele copiou o banquete da sabedoria. E esse banquete é totalmente oposição ali do banquete da sabedoria. Glórias a Deus. O caminho do tolo, o banquete do tolo, da loucura. Glórias a Deus. Retrata uma mulher louca e alvoroçadora. Nada contra as mulheres, mas é apenas retratando uma comparação. É simples e nada sabe. Glórias a Deus. Ela não tem sabedoria. E também ela estava numa casa. Só que ela senta-se à porta de sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade. Ela gosta de se mostrar, de chamar a atenção. Glórias a Deus. A palavra diz que ela é alvoroçadora, irrequieta. Ela gosta de estar num lugar mais alto, chamando a atenção. Ali, numa casa em que ela não trabalhou,
ela não edificou sobre colunas, ela não tinha base, não tinha colunas, nada. Glórias a Deus. E também vai ter um banquete. Glórias a Deus. E ela põe-se a chamar os que vão pelo caminho. Ela também está de olho nas pessoas que estão no caminho. E ela também passa a chamar, glórias a Deus, que vão reto para as veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E os falsos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, pão tomadas escondidas é agradável. Olha o banquete que ela estava preparando, glórias a Deus. Águas roubadas, aleluias. Pão tomado escondido é agradável, ou seja, um pão roubado, glórias a Deus. Águas roubadas. O banquete que ela estava preparando era um banquete impuro, não era sadio, era algo roubado, glórias a Deus. Então, a mesa que ela nem preparou, a sabedoria preparou com todo carinho a mesa, ela trabalhou, edificou, glórias a Deus, serviu o melhor para as pessoas se alimentar. É um alimento saudável. Mas o caminho do tolo, da loucura, glórias a Deus, ela gritando, convidando, aqui ela nem tem criadas, né? Glórias a Deus. Mas ela grita as pessoas, ela chama a atenção das pessoas e acaba chamando muita atenção das pessoas do mundo. Glórias a Deus. E ela diz que aquilo que é roubado, aquilo que é errado, é delicioso, é gostoso, venham se alimentar. Ela faz convite, glórias a Deus. Mas aqueles que aceitam o convite para esse banquete, a palavra vai dizer no versículo número 18: mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqueles que aceitarem o convite da loucura e rejeitarem o convite do banquete da sabedoria, glórias a Deus, estão mortos. Os convidados ali já estão mortos na profundeza do inferno. Porque aquele que vive no pecado, aquele que aceita os manjares proibidos, roubados, aleluia, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então todos os convidados ali já estavam condenados, aqueles que estavam aceitando esse banquete, glórias a Deus. Talvez é uma palavra um pouco mais forte, mas logo você vai entender por que Deus está falando, aleluia, acerca, aleluia, dessa palavra. Os dois banquetes, aleluia. O banquete da sabedoria, ele é ofertado por Deus, aleluia. Nesse mundo nós estamos aqui, aleluia, se alimentando melhor, aleluia, agora na casa de Deus. Você que serve a Deus, toda vez que você vai buscar a Deus, é como se você fosse num banquete, receber, você quer se alimentar, receber o melhor. Porque toda vez que você come um alimento bom, você se fortalece, aquilo te dá energia. Glórias a Deus. Mas esse mundo também tem um banquete oferecido pela oposição, que é Satanás. Satanás também oferece um banquete para esse mundo. Glórias a Deus. E muitas pessoas acabam aceitando. Glórias a Deus. E é um banquete que muitas vezes é atrativo com as coisas desse mundo. É assim que o inimigo é. Aleluia. Mas olha só, ele não trabalha para edificar a casa dele, glórias a Deus, porque ele nem quer trabalhar, glórias a Deus. Nem um banquete que ele não quer ter o trabalho de preparar, tudo roubado. As coisas que ele oferece, nem é dele, é tudo roubado. Glórias a Deus. Ele oferece para as pessoas, ele encanta as pessoas, e muitos têm, aleluia, desviado para esses lados. Aleluia. Nós vemos o que o mundo oferece. Qual que é o banquete que o mundo oferece? Aleluia. Prostituição, adultério, bebedices, glórias a Deus, vícios, tudo que esse mundo oferece. E o mundo, até nas mídias, se você ver, você pode ver as propagandas, tanto nas mídias, né? Eles vão como algo bom, é normal, adultério é bom. Duas mulheres, você casar ter duas mulheres, dão risada, é bom. O inimigo fala isso, é tudo normal hoje em dia, está tudo tão fácil, oferecido, o banquete está tão à mostra hoje em dia, aleluia. Mas é o banquete da loucura. A palavra vai dizer que é um banquete do caminho do tolo, é oferecido pela loucura esse banquete, loucura.
Porque todo aquele que desvia do banquete da sabedoria de Deus, deixa de servir a Deus, deixa de se alimentar do melhor de Deus para se alimentar das coisas do mundo, é considerado louco, insensato, aquele que vira as costas para Deus. Glórias a Jesus Cristo. E Deus falou no meu coração acerca desses dois banquetes, e é uma realidade. Aleluias. Talvez Ele vai oferecer esse banquete até para você que está na presença de Deus. Glórias a Deus. O inimigo luta oferecendo esse banquete, oferecendo talvez todos os dias esse banquete para você e dizendo, aleluias, é como uma loucura dizendo, venha, a água roubada, aleluias, é mais gostoso, o pecado é mais gostoso, as coisas que eu tenho para oferecer é muito melhor que a sabedoria que Deus tem para oferecer. Todos os dias o inimigo vai lutar, glórias a Deus, na sua vida. Claro que as pessoas do mundo, elas aceitam, não precisa nem oferecer muito, já abraça todas as coisas do mundo, mas fuja desse banquete. O alerta que Deus colocou no meu coração para mim, para quem estiver ouvindo também, vigiar, porque esse banquete está sendo oferecido. Glórias a Deus. E às vezes oferece aos pouquinhos e você nem nota que você está começando a se alimentar dessas coisas e acaba deixando de se alimentar do melhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. O alimento, eu anotei algumas coisas aqui, algumas coisas que estou falando que eu não anotei no estudo. Glórias a Deus. Mas nesse mundo nós temos alimentos bons e os ruins. Glórias a Deus. Fazendo uma comparação com a alimentação mesmo, nossos alimentos. A bebida que faz bem e a bebida que faz mal ao nosso corpo. E eu fiz uma pergunta, todo dia nós não alimentamos, o que acontece se nós não comermos? Nós ficamos fracos. E o que acontece além de não nos alimentarmos bem, nós se alimentarmos de coisas estragadas e vencidas, e bebemos coisas que não prestam. Glórias a Deus. O que acontece se nós continuarmos mantendo essa dieta? Breve, muito em breve, ou passado algum tempo, isso vai ocasionar algumas doenças. Glórias a Deus. Comer coisas estragadas, se alimentar de forma incorreta, acaba ocasionando algumas doenças no nosso corpo. Glórias a Deus. Que leva muitas vezes doenças, câncer, leva à morte. Glórias a Deus. E é a mesma coisa se nós nos alimentarmos com coisas oferecidas pelo inimigo, que não é de Deus. O banquete de Deus, glórias a Deus, leva à vida. Esse banquete da sabedoria, glórias a Deus, o caminho que leva ao banquete, todos aqueles que se alimentar do melhor que tem, a sabedoria de Deus, que é maravilhoso, é se alimentar, aleluias, com a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, buscar conhecer a Deus. Como que nós conhecemos a Deus? Lendo a palavra de Deus. É por isso que eu disse que eu coloquei no meu coração de ler 5 salmos por dia, provérbios, mais leitura adicionais, porque quando eu leio a palavra de Deus, eu me aproximo mais ainda de Deus. Eu tenho mais vontade de me aproximar do meu Deus, de conhecer. Eu estou me alimentando da palavra de Deus. E se eu me alimentar da palavra de Deus, eu não vou ter espaço no meu estômago para as coisas oferecidas pelo banquete do inimigo, não é verdade? Mas aquela pessoa que não se alimenta, aleluia, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, não tem uma alimentação diária de Deus, acaba ficando fraco, vai acabar ficando com fome. E se ela não quer se alimentar da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, de buscar a Deus, se ela não tem fome todos os dias da presença de Deus, ela vai ter fome de outras coisas, do banquete oferecido pelo mundo. Glórias a Deus. E Deus colocou no meu coração de falar sobre isso. Fala, minha igreja, fala para minha igreja me buscar, todos os dias me buscar. Aleluia. Talvez alguma pessoa vai passar um dia sem buscar a Deus, e ler uma palavra de Deus, vai passar 2 dias, 3 dias, vai ficar desnutrido. Glórias a Deus. E vai acabar se alimentando com coisas que o inimigo vai oferecer sutilmente,
de forma que você nem vai notar, o inimigo vai começar a alimentar você com um banquete das coisas do mundo. E Deus colocou no coração de fazer esse alerta do que você tem nos alimentado todo dia. Você tem tido um tempo reservado para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus, e ter, nem se for 5 minutos orando na presença de Deus. Evangelista, você não sabe, mas a minha vida é muito corrida. Eu acordo de manhã, já saio correndo, já almoço, já volto a trabalhar, já venho de noite, é muito corrida, eu não tenho tempo, à noite já estou cansado, já vou dormir. Quando eu vejo, eu tenciono acordar de madrugada para orar, não consigo. Quando eu vejo já é o outro dia, aquela correria, não tenho tempo. Mas será que nós não temos tempo mesmo? Aleluias! Glória a Deus! Será que Deus não quer que nós criamos estratégias para nem se for ler uma palavra de Deus todos os dias? Glórias a Deus! Eu tenho uma Bíblia, ela cabe no bolso, ela é bem pequenininha. Glórias a Deus! E ela cabe no meu bolso. O inimigo muitas vezes colocou na minha cabeça: não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para orar. Filhos, casa, trabalho, tantas coisas, problema, dificuldade, sogra, cachorro, gato, é muita coisa, você não tem tempo, você não vai ler a palavra de Deus. Mas como assim não tenho tempo? Deixei a Bíblia, uma Bíblia bem à mostra ali, porque toda vez que eu olhava para ela, eu me lembrava que eu tinha que ler e buscar a palavra de Deus. Eu mantenho uma Bíblia pequena ali no meu bolso quando vou trabalhar, aleluias. Ou até um áudio que você pode escutar da Bíblia enquanto você vai trabalhar, é um tempo que você tem. No momento em que você acorda, pelo menos 2 versículos você vai ter tempo de ler. Na hora do almoço, o que você faz na hora do almoço? Você vai ter um tempo, glórias a Deus. Até, talvez no seu trabalho, na hora que você for no banheiro, se você tiver uma Bíblia pequena, quem sabe você vai ter tempo de ler também. Glórias a Deus. Buscar todos os momentos que você pode estar lendo, se alimentando. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vai cair por terra, porque Ele quer colocar na sua cabeça todo dia que você não tem tempo para se alimentar. Aleluia, do banquete de Deus. Você não tem tempo, sua vida é muito corrida. E você vai acabando ficando fraco. E isso acaba tirando as suas forças. Aleluia. Talvez muitas coisas que você tem sentido fraqueza, desânimo, tristeza começando a vir, sabe, invadir, talvez é porque você está desnutrido da palavra de Deus, da presença, muitas vezes de Deus. Eu falo de mim, não estou falando de ninguém não, porque eu luto todos os dias também, eu tenho minhas batalhas todos os dias, para vencer eu mesmo, para vencer o inimigo, o mundo. Não é fácil, glórias a Deus, mas pela graça de Deus nós vencemos. Aleluias. Se alimente todos os dias de Deus. Tire um tempo todos os dias para buscar a Deus, para se alimentar de Deus. E você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Glórias a Deus. Pequenas coisas todos os dias, no final dá um resultado grande, enorme. Você vai notar a diferença. Glórias a Deus. Talvez muitas fraquezas é por causa da falta de se alimentar de Deus. É verdade. Glórias a Deus. Aleluias. Uma pergunta que eu fiz aqui. Glórias a Deus. Você tem essa escolha. Do que mais nós estamos nos alimentando? Do banquete da sabedoria de Deus ou o banquete oferecido pelo mundo? Glórias a Deus. Agora eu coloquei uns itens que Deus foi colocando no meu coração, na minha mente. Eu anotei. Glórias a Deus. Então vamos para ter um evangelista, por favor. Participando do banquete de Deus e comendo a sobremesa do diabo. Ai, meu Deus do céu. Glórias a Deus. Comendo do banquete de Deus, mas comendo a sobremesa do diabo. Aleluia. Glórias a Deus. Se nós não vigiarmos, nós podemos ter a melhor palavra, nos alimentar com o melhor de Deus, na casa de Deus, com homens e mulheres de Deus, pregando a verdade, se esforçando para pregar o Evangelho. Mas, quando você sai, temos que cuidar. Glórias a Deus, porque o inimigo às vezes oferece uma sobremesinha, apenas um docinho, não vai fazer mal, glórias a Deus, mas aquilo vai te fazer mal sim. Então cuidado quando o inimigo, mesmo participando do banquete de Deus, o inimigo oferecer as coisinhas pequenas ali do mundo, do banquete dele. Então Deus colocou no meu coração também para falar sobre isso, para vigiar com as pequenas coisas ofertadas pelo diabo todos os dias.
Pai, você consegue talvez identificar quais seriam essas coisas que o inimigo tenta, glórias a Deus, colocar na sua cabeça pequenas coisinhas, mas que causam um dano tremendo ao longo prazo, ao longo dos dias. E é assim que o diabo vai sutilmente, ele não vai chegar a se apresentar de forma estrondosa. Não, é aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que o vírus contaminou todo o corpo, e quando você viu, você já está doente de cama. Então, cuidado com as sobremesinhas que o diabo oferece. Glórias a Deus. Fartos e enjoados do banquete de Deus. E aí acabam procurando a mesa do inimigo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse item aqui, aleluias, eu até quero fazer uma menção daquele povo que estava no deserto, quando estavam lá atravessando o deserto. Deus foi tão bom com eles, que eles estavam no meio do deserto, não tinha alimento, não tinha carne, não tinha água, não tinha nada. Graças a Deus, eles contavam com Deus. E eles começaram a reclamar, e Deus foi bom com eles e deu um maná dos céus, um maná celestial, que eles podiam fazer os bolos, os alimentos. Eles não precisavam trabalhar, apenas ter o trabalho de juntar o alimento. E no começo eles ficaram felizes com o alimento, o maná era delicioso. Aleluia! Mas com o passar do tempo, eles acabaram só maná, todo dia, só maná, acabaram, de certa forma, quando se fartaram, estavam bem gordinhos, glórias a Deus, quando eles estavam bem gordinhos, comendo maná, começaram a reclamar, mas maná todo dia, cara, eles estavam todos gordos, né? Estavam bonitos, cheios, né? Eles começaram a ficar enjoados do banquete, né? Eles começaram a reclamar novamente. E isso é um cuidado que nós devemos ter, glórias a Deus. Às vezes você tem o melhor de Deus, só que no começo, quando você está ali no primeiro amor, na sua fé, glórias a Deus, você vem com aquela sede da palavra de Deus, aquele avivamento, mas com o tempo você acaba se acostumando, né? Se acostumando com a gente de Deus, a palavra de Deus, e acaba, de certa forma, glórias a Deus, pessoas acabam enjoando do banquete, acabam se acostumando e acabam, glórias a Deus, mais vulneráveis a aceitar outros convites para outros banquetes. E assim muitas pessoas se desviam da casa de Deus. Glórias a Deus. Eles acham que a casa de Deus não está bom o suficiente, aquele irmão não está bom o suficiente, aquela irmã. Eles acabam achando aí alguma desculpa para poder sair da presença de Deus. Muitas pessoas fazem isso quando eles estão gordinhos, né? Quando eles já foram curados das suas doenças, quando Deus já curou a depressão, glórias a Deus, para eles começa a ficar monótono, começa a ficar ruim, e muitas pessoas saem da presença de Deus e acabam aceitando a oferta, aquele lugar melhor, vou sair, glórias a Deus. E aí que é uma armadilha do inimigo. Então, cuidado para não se fartar de ficar enjoados do banquete de Deus. Glórias a Deus. Outro item é cuidado com os manjares oferecidos pelo inimigo. Glórias a Deus. Como eu disse antes, o inimigo todos os dias vai oferecer manjares do mundo. Glórias a Deus. Não sei se é a minha voz que eu estou, ou é o som, mas glória a Deus. Vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir minha voz bem. Aqui tem horas que ela sai do fundo, tem horas que sai. Mas glória a Deus. Vamos lá. Glórias a Deus. Então, cuidado com os manjares oferecidos pelo inimigo. A sobremesinha, desde a sobremesinha até os banquetes que ele oferece. Cuidado, o inimigo tem oferecido para muitas pessoas. Talvez hoje mesmo ele ofereceu alguma coisa para você, alguma coisa que desagrada a Deus. Será que ele ofereceu alguma coisa para você hoje? Aleluias. Glórias a Deus. E também o próximo item fala sobre evangelização. Levar o convite desse banquete da sabedoria, claro, a outros. A evangelização. Quando a sabedoria dá a ordem às empregadas de saírem pela cidade para fazer o convite às pessoas, também aqui fala sobre evangelização. É você, glórias a Deus, eu creio que as empregadas que estavam aí na casa da sabedoria, elas já tinham se alimentado. Então elas iam passar para outras pessoas também esse alimento que elas receberam. Elas não iam convidar outras pessoas com fome.
aí desnutridas. Não, eu creio que elas estavam bem alimentadas, então elas foram oferecidas para outras pessoas, o processo de evangelização também pelo mundo a outras pessoas. É você, que você tem o melhor banquete de Deus, você que já tem a presença de Deus, o melhor alimento, é você levar, não cansar, aleluia, mas levar outras pessoas também. Muitos estão faltos de entendimento pelo mundo, quantas pessoas que não estão cegas no mundo andando, muitas pessoas escolhidas, glórias a Deus, por Deus, que estão precisando de uma palavra, estão precisando de um abraço, glórias a Deus, estão precisando que você apresente a elas esse alimento que você tem, esse melhor banquete que você tem, que você leve também a outras pessoas, glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Busque se alimentar com a palavra de Deus, como eu já disse antes também. Muitas vezes, mesmo buscando, nos sentimos impotentes diante de tantas situações. Agora, imagina se não buscarmos a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Nós buscamos, aleluia. Nós oramos, nós buscamos cada vez mais estar cheios da presença de Deus. E mesmo assim, as lutas, situações são difíceis muitas vezes. Glórias a Deus, situações. Agora imagine se você não buscar, se você não se alimentar todos os dias da palavra de Deus, não orar, como que será as situações, como que será, glórias a Deus, os problemas que se apresentarem diante de você. O diabo, ele começa a fazer a maior festa, é aí que ele se torna vulnerável, ele acaba oferecendo esse banquete nesse momento, com tudo que há de ruim. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Resistir aos ataques e os convites do banquete deste mundo. Aqui, Deus me colocou para falar um pouco sobre os jovens, mulheres, homens, a todos nós, glórias a Deus. E Deus me colocou algumas situações que, aleluia, é só Deus mesmo, porque de mim não é. Mas as mulheres, glórias a Deus, elas são atacadas muitas vezes na área de, aleluias, das vestes, da aparência, do cabelo, glórias a Deus. E muitas vezes o inimigo quer humilhar as mulheres, aleluias. Muitas vezes, glórias a Deus, pelas suas vestes, né? Porque você não pode pintar o cabelo, muitas vezes aparece aquele fiozinho, a mulher se desespera quando aparece aquele fiozinho, cabelo branco, começa a aparecer 2, 3 e vai indo. E aí, sabe o que o diabo faz? Aí ele mostra uma mulher ali na rua para vocês, mulheres, o cabelo ali pretinho, né? As vestes ali, né? Mais assim. Aí você olha aquela mulher ali, nossa, olha lá, aí eu estou assim com o vestido, estou com o cabelo aqui, Aí o inimigo começa a colocar que você está feia, começa a colocar que você está ficando velha, cabelo branco, e é assim que ele age. E aí que ele começa a oferecer, aí a atacar de forma, né, ardilosa, e começa a oferecer as coisas. Tá vendo? Aquela mulher lá, ó, me serve, ó, o mundo. Olha como ela está feliz, olha como ela está bonita, olhe para você, o jeito que você está. É assim que ele trabalha na sua mente. Cuidado com isso. Deus falou no meu coração para vocês, mulheres de Deus, tomar cuidado. Mulheres de Deus, você é linda. Glórias a Deus, você é linda. Feias são as mulheres que não têm a presença, né, de Deus. Glórias a Deus. Os homens, glórias a Deus, o inimigo também luta muito com os homens. As mulheres lutam, né, na aparência, na vaidade, no cabelo. Glórias a Deus. E os homens, muitas vezes, ele vai lutar no antigos vícios que ele tinha, bebida, talvez outros vícios que ele tinha no passado. Ele vai lutar dessa forma que você volte a fazer, a praticar essas coisas. Glórias a Deus. Mulheres também, no feminino, o inimigo ataca bastante o homem nisso. Glórias a Deus. Então é isso que o mundo vai oferecer e vigia, homens de Deus para vigiar os jovens, principalmente nas escolas. Glórias a Deus, ver os outros jovenzinhos ali fazendo as coisas do mundo. Cuidado com a seta do inimigo, para você não começar a desejar essas coisas do mundo. Glórias a Deus. Se sentir de certa forma preso, controlado, e você quer começar a fazer essas coisas,
que os outros jovens na escola fazem, a forma que eles se vestem, glórias a Deus, o que eles fazem, as paquerinhas ali na hora do recreio, no final da aula. Cuidado com o que os seus olhos estão olhando, começa a desejar. Deus falou isso no meu coração também, glórias a Deus. Então, vigiar com os ataques, glórias a Deus, com as setas que o inimigo vai lançar. É uma bandeja, é um banquete inteiro que o inimigo oferece, glórias a Deus. E Deus colocou no meu coração de nós lutarmos, resistirmos, glórias a Deus, e se alimentarmos cada vez mais, para você não sentir fome dessas coisas que o banquete do mundo oferece. Aleluia, nós temos que nos alimentarmos cada vez mais de Deus, da palavra de Deus, buscar Deus, fortalecer em Deus, glórias a Deus. O final do banquete, no Provérbios capítulo 9, fala aqui: mas não sabe que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Também Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, vai falar sobre o salário do pecado é a morte. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo confirma aqui no Novo Testamento: o salário do pecado, o caminho do pecado, o final é morte. Vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Essa palavra é verdadeira ou não é? E quantos ele tem conseguido tragar? Ele é considerado um leão que anda ao redor. Ele está ao redor, ele não está longe, ele está ao redor, glórias a Deus, rugindo, glórias a Deus, como um leão, bravo, glórias a Deus, com um apetite, uma fome insaciável. Ele não tem, glórias a Deus, cada vez mais, ele quer tragar, glórias a Deus, ele tem uma fome insaciável. Ele está buscando a quem? Buscando a quem possa tragar, glórias a Deus. Essa palavra é verdadeira, glórias a Deus. Aquele que não aceitar participar do banquete oferecido por Deus aqui na terra, não participará do banquete no reino dos céus com Jesus, escrito em Lucas capítulo 13, versículo 29, e Apocalipse capítulo 19, onde vai falar sobre as bodas do Cordeiro, onde nós teremos com o Senhor lá nos céus. Aleluia! Nós temos aqui neste mundo o banquete oferecido por Deus, glórias a Deus, e esse banquete se estenderá até a vida eterna, onde nós estaremos nas bodas do Cordeiro, assentado com todos os santos, com todos os salvos. Que maravilhoso é esse dia! Mas para você chegar a participar desse banquete no reino dos céus, você vai ter que participar do banquete, continuar firme, resistindo, aleluia, e continuar participando desse banquete que o Senhor nos oferece aqui na terra, e continuar fielmente, glórias a Deus, não se desviando para participar do banquete do inimigo. Glórias a Deus, não participarão. Infelizmente, aqueles que participam do banquete das coisas do mundo, infelizmente, não participarão, não terão a salvação, não participarão das bodas do Cordeiro, porque o salário do pecado é a morte. Glórias a Deus, nós vemos quantos jovens morrendo, aleluia, é triste, quantos jovens morrendo, alcoolizados no volante, carro cheio de jovens morrendo. O salário do pecado é a morte, se confirmou. Quantos jovens tirando suas próprias vidas, quantos jovens perdendo a vida na prostituição, nos vícios, aleluia. Infelizmente, muitos não têm uma chance, não têm uma segunda chance, acabam morrendo, glórias a Deus, e recebendo a condenação. Por isso, glórias a Deus, se mantém firme, se mantém fiel, glórias a Deus, se alimente do banquete oferecido por Deus. O banquete da sabedoria é ofertado por Deus. É um banquete completo, aonde você não sentirá fome, aleluia. Você tem que se alimentar o máximo que você puder todos os dias, glórias a Deus. E fuja do banquete oferecido pela loucura, que é aquele banquete oferecido, glórias a Deus, que é totalmente oposto, é o banquete oferecido pelo mundo. Fuja dele. Assim como José, que estava na casa de Potifar, e a esposa de Potifar deu em cima, de José, e agarrou José num certo momento. O que José fez nesse momento? Ele saiu correndo naquele momento, fugiu do pecado, porque ele sabia que se ele ficasse ali
ficasse brincando com o pecado, ele ia acabar caindo em adultério. Por isso que fugiu, correu. Dessa mesma forma, nós temos que fugirmos desse banquete oferecido para as coisas do mundo. Glórias a Deus. O inimigo tenta colocar na cabeça das pessoas que, aleluias, é agradável, é bom, aleluia, as coisas furtivas é bom, tudo que é errado é bom. É isso que o inimigo coloca. Mas aquele que se alimenta de Deus não sentirá a fome desse banquete das coisas do mundo.